Esse foi o filme que estreou nessa quinta-feira, Ressurreição. E tem tudo a ver com a nossa série de mensagens, a que a gente está conversando, que a gente está vendo aqui nesses últimos dias, sobre o dossiê de quem foi Jesus, quem é Jesus, o que tem acontecido ao longo da sua história, que envolve a morte, a ressurreição e a sua vida e o seu retorno. Vale a pena assistir para ter um ângulo diferente da história, onde um soldado romano, enviado por Pilatos, vai investigar o que aconteceu com o corpo de Jesus, que não se encontra mais no sepulcro. Então ele segue toda uma jornada para verificar e investigar e interrogar cada uma das testemunhas da ressurreição, para saber o que aconteceu com o corpo de Jesus, que ninguém sabe aonde foi. E a mensagem de hoje continua na nossa série, o dossiê, e ela está intitulada: Se Jesus ressuscitou, aonde estão as testemunhas? Quem foram as testemunhas? Quem são as pessoas que esse homem do filme vai interrogar para saber sobre o corpo de Jesus? O que aconteceu com ele? Então continuamos hoje nessa mensagem. Já vimos na semana retrasada, se Jesus era tão bom, do que ele foi acusado? Na semana passada, se Jesus foi assassinado, quem foram os responsáveis? E hoje, se Jesus ressuscitou, quem são as testemunhas? Quem pode comprovar que verdadeiramente Cristo ressuscitou? E ao longo dessas mensagens temos visto a confiabilidade do Novo Testamento, temos visto que a Bíblia é algo que tem veracidade, que merece a nossa atenção. Comparado com qualquer outro escrito, a Bíblia, ela tem muita credibilidade. E o que a Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus? O que temos visto? O que temos ouvido sobre a ressurreição? Quais são os questionamentos? O que as pessoas podem levantar de objeção sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus? Eu quero começar com 3 objeções. Será que ao invés de ter morrido, não poderia ter Jesus simplesmente desmaiado de dor? Ou o túmulo de Cristo estava realmente vazio naquela manhã de domingo? Terceiro, pessoas inteligentes podem crer na possibilidade da ressurreição? Essas são objeções que são válidas, objeções que valem a pena ser respondidas. E a primeira objeção, a primeira pergunta, o primeiro questionamento, a sua resposta é não. Pois o sofrimento não terminou no caminho da cruz, mas ele terminou na cruz. Jesus não havia como desmaiar simplesmente de dor, depois de ser chibatado, depois de sofrer na mão dos soldados, depois de ter apanhado tanto, depois de ter passado por aqueles momentos difíceis. Não foi um simples desmaio. Jesus não apenas desmaiou e 3 dias depois ele acordou. Algumas pessoas acreditam nisso, que Cristo simplesmente desmaiou lá na cruz. Eles recolheram o corpo e depois ele acordou. Porque essa pergunta também tem um outro não. Porque os soldados romanos, eles eram especialistas em verificar se uma pessoa tinha morrido ou não. Eles já haviam crucificado dezenas de outras pessoas, vários malfeitores, inclusive aqueles que estiveram com Jesus, um à sua direita e um à sua esquerda. Eles, antes de serem retirados para a sepultura, os soldados verificavam e averiguavam se a pessoa realmente estava morta. Então, a resposta de que Jesus simplesmente desmaiou na cruz, para depois acordar, não é válida. Não porque eles perfuraram depois o lado de Cristo, e já havia saído sangue junto com água, já havia sofrido um processo ali no seu corpo, onde ele já estava num traumatismo muito grande, onde já havia uma agravura, foi fortemente agravada a sua dor, o seu sofrimento, que o seu organismo começou a entrar em choque, e sangue e água saíram do seu corpo, comprovando que ele estava ali num processo de morte, não tinha como simplesmente ser um desmaio. E também não, porque em 3 dias ele não poderia se recuperar de uma forma tão rápida, de tudo aquilo que ele sofreu, para se reencontrar com os 11 discípulos. Então essa objeção, essa questão de, não, Jesus simplesmente desmaiou e depois ele ressuscitou, depois ele levantou, depois ele acordou, não é algo válido. E uma segunda questão, será que aquele túmulo estava vazio? O que a Bíblia fala sobre esse túmulo? Ela fala que ele estava vazio.
E a Bíblia fala que pessoas foram e verificaram que aquele túmulo estava vazio. E a história era tão séria, era tão verídica, que eles não se deram ao luxo de maquiar os fatos colocando coisas mais plausíveis. Como eu já falei na primeira mensagem, a primeira mulher que viu Jesus foi Maria Madalena. E se eles quisessem que aqueles fatos fossem realmente críveis pelas pessoas, eles colocariam um homem, colocariam outra pessoa, para que eles acreditassem naquilo, pois a mulher não tinha ali no seu testemunho uma grande validade. Mas por aquele fato ter sido verídico, eles contaram como ele realmente aconteceu, e como as pessoas testemunharam aquilo, e depois deram a sua vida por aquilo, e se aquilo fosse uma mentira, ninguém morreria. Pelo argumento de que Cristo ressuscitou. Então não havia como aquele túmulo conter alguém, ou eles terem retirado um corpo de lá, escondido aquele corpo, e depois dar a sua vida por aquilo, viver em prol daquela mensagem, e permitir que isso se espalhasse no mundo de uma forma tão grandiosa como está aqui até hoje. Você está aqui como prova de que Cristo está vivo, pois Ele tem tocado a sua vida, Ele tem transformado a sua vida, e Ele está vivo. Aquele túmulo estava vazio. Você vai em qualquer outro túmulo, o túmulo de Buda, o túmulo de Maomé, o túmulo de Mahatma Gandhi, qualquer pessoa que foi um líder espiritual, aquele túmulo, você vai encontrar algo lá, o corpo daquele líder. Mas no túmulo de Jesus você não encontra nada lá, pois ele está vazio. Aquele túmulo está vazio. Ao ponto de precisarem inventar uma história de que aquele corpo tinha sido levado. É isso que esse filme conta, a ressurreição. Eles tentam verificar quais as possibilidades que ocorreram e depois eles tentam maquiar a história por meio de um boato. E também eles tentam subornar os soldados para que eles inventem uma história. Mas os soldados romanos, treinados e hábeis do jeito que eram, eles não seriam facilmente rendidos por pescadores ou discípulos, ao ponto de abrir o túmulo e ceder o corpo. Então era uma outra história que não havia possibilidade nenhuma. Não tinha como Jesus simplesmente ter desmaiado, não tinha como eles terem roubado o corpo, não tinha como os soldados terem participado da conspiração. Havia todo um contexto que comprovava e justificava que algo realmente sobrenatural, algo que está além da nossa compreensão humana, simplesmente aconteceu. E esse acontecimento foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Também, um número enorme de pessoas afirma tê-lo encontrado pessoalmente. Vamos ver isso ao longo da mensagem. Que pessoas atrás de pessoas, acontecimentos diversos comprovam, corroboram em circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, testificando que realmente houve um encontro pessoal com o Senhor Jesus vivo. A terceira e última pergunta: pessoas inteligentes podem crer na possibilidade da ressurreição? Sim, pois ao longo de 2000 anos, cientistas, biólogos, historiadores, pessoas de fé, pessoas envolvidas em estudos profundos, eles têm averiguado a veracidade da história e têm chegado à conclusão de que Jesus é Senhor. Eles têm entregado as suas vidas. No próprio relato bíblico, onde um médico, o apóstolo Lucas, testifica a ressurreição. O apóstolo Paulo, alguém que era entendido das leis, ao longo de toda a trajetória da história da igreja, na igreja atual, onde pessoas sérias, pessoas comprometidas com as suas faculdades mentais, com seus estudos, eles testificam de que Cristo está vivo. Jesus não é simplesmente alguém que morreu, virou um espírito e foi ao céu. O cristianismo, ele reivindica uma verdade que nenhuma outra religião reivindica. A ideia de que o seu líder, o seu Salvador, o seu Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele continuou vivo, ele não morreu novamente, e ele recebeu um corpo transformado, e nesse corpo ele foi elevado aos céus. E ele foi o primeiro de uma geração de muitos que terá um corpo semelhante ao dele. Um dia você vai, com a graça de Deus, ressuscitar diante do Senhor, para que você possa receber a sua recompensa. Se você não for arrebatado primeiro, mas um dia todos vamos ressuscitar ao som da trombeta e vamos ser revestidos com um novo corpo. E as nossas limitações físicas
Aquilo que você considera no seu corpo como deficiência, como limitação, não vai ser mais. Pois aquilo que Cristo tinha à sua disposição, um corpo renovado e transformado, estará à sua disposição também. Pois Ele abriu o caminho para que a igreja possa ser uma igreja de pessoas transformadas, renovadas e um dia também glorificadas junto com Ele. Na sua ressurreição, Jesus podia simplesmente ter morrido na cruz, podia ter ressuscitado ao terceiro dia, voltado ao Pai. Não haveria necessidade dele simplesmente ficar mais 40 dias na terra. Depois que Jesus ressuscitou no domingo, ele ficou mais 40 dias na terra. E nesses 40 dias ele apareceu uma série de pessoas, onde não precisaria. Ele simplesmente podia ter cumprido o seu papel, entregue a sua vida por nossos pecados, demonstrado o seu amor, ressuscitado, se apresentado ao Pai e ficado à destra de Deus. Mas durante 40 dias ele continua a se encontrar com seus discípulos, ele continua aparecendo às pessoas na terra por vários motivos. E são esses os motivos que a gente vai investigar agora. Quais pessoas viram o Jesus ressurreto a partir daquele domingo? E por que Jesus apareceu a essas pessoas? Qual era o motivo? O que levou ele a se apresentar a cada uma dessas pessoas? O que ele queria ensinar? O que ele queria demonstrar? E como isso afeta a sua vida? A primeira pessoa que Cristo apareceu foi Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria disse. Jesus virou e respondeu. Maria, disse Jesus, virou e respondeu em hebraico. E Maria respondeu: Rabone. Maria Madalena era uma mulher atormentada por demônios. Ela era uma mulher que teve as suas dificuldades, que teve a sua vida cativa, a sua vida oprimida, mas um dia ela conheceu um homem chamado Jesus. Ele veio trazer uma nova perspectiva de vida para ela, onde ela simplesmente só conhecia o abuso humano, o interesse dos homens pelo seu corpo, onde aquela mulher não tinha nenhuma outra forma de valor a não ser se oferecer aos homens. E os demônios a possuíam, trazendo tristeza, trazendo dor, trazendo depressão, trazendo tudo aquilo que existe de ruim ao coração de uma mulher. E Jesus ministrou a ela, ela foi livre. E durante os 3 anos e meio que se passaram, ela dedicou a sua vida a auxiliar Jesus no seu ministério. E ela estava ali, naquele domingo, à entrada do sepulcro, chorando. Estava ali sozinha, chorando muito. Enquanto ela estava ali chorando, ela nota a presença de alguém que ela achava que era o jardineiro, mas não era. Jesus não estava numa forma ali que ela pudesse reconhecer. Mas enquanto ela chorava, ela pergunta: olha, Senhor, cadê o corpo? Quem o levou? E quando ele fala simplesmente uma palavra, Maria, ela o reconheceu. Aqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que têm o mesmo espírito que Ele, quando ouvem o seu nome, reconhecem a sua presença. Quando Ele fala Marilete, Tiago, Michele, Marcos, quando Ele fala o seu nome, o Espírito que há em você testifica. E dentro de você vai brotar uma palavra: Rabone, mestre! Esse é o meu Senhor. Foi com Ele que eu caminhei nesses 3 anos. Então ela olha para Ele emocionada, se apresenta diante do Senhor. E todo aquele coração apertado, oprimido pela tristeza, pela incerteza, pois o mestre dela, quem ela tinha seguido naqueles anos, a quem ela tinha recebido a graça de Deus, a bênção de Deus, tinha morrido. O coração se encheu de incerteza, se encheu de insegurança, porque ela não tinha mais a quem recorrer. E naquele instante, quando ela ouve o nome dela, Maria, algo brota dentro dela: Rabone, esse é o meu mestre.
Jesus ainda não tinha se apresentado ao Pai. Quando você continua lendo o texto de João, capítulo 20, Jesus fala com ela, se apresenta a ela e ele fala uma coisa assim: olha, você não me toque, pois eu ainda não me apresentei ao Pai. Eu estava nesse processo da morte, da ressurreição, eu deveria me apresentar ao Pai ainda e demonstrar o sangue que foi entregue em favor da raça humana. Mas enquanto eu estava nesse procedimento, enquanto eu estava nessa missão, enquanto eu estava nesse propósito, eu ouvi você chorando, eu ouvi você aqui na entrada do túmulo, triste, perdida. Então, em vez de subir direto ao Pai, naquele instante que ele ressuscitou, ele dá atenção para aquela mulher. Depois ele sobe ao Pai e depois se apresenta a outras pessoas. Mas ele parou naquele instante, algo importante que ele estava fazendo no propósito eterno, para atender e confortar o coração de uma mulher que estava ali sincera, querendo entender o que estava acontecendo. E qual é a lição que temos nessa primeira aparição de Jesus? Que Jesus nos traz conforto em meio às nossas tristezas e restaura a esperança e a alegria. Jesus podia ter simplesmente ido direto ao Pai, demonstrado o sacrifício foi entregue, o sangue foi derramado, a raça humana está livre. Mas no meio do caminho ele vê uma mulher triste, ele vê uma mulher precisando de consolo, uma mulher precisando de renovação nas suas esperanças, pois ela apostou naqueles 3 anos toda a sua fé, todas as suas fichas, toda a sua vida, na mensagem de que Cristo era o Messias. E Jesus demonstra nessa primeira aparição que Ele se importa com você ao ponto de interromper algumas coisas, de atrasar algumas coisas, no propósito por alguns segundos, para trazer conforto a você, para renovar sua esperança de que nada está perdido, que Ele está vivo, que Ele está presente, que você pode se alegrar de novo no Senhor. E quando ela volta contando aos discípulos: eu vi o Senhor, ela já não estava mais como alguém triste, ela já não estava mais como alguém abatida, ela estava como alguém exultante. E Deus quer dizer que o conforto que você precisa, a alegria que você precisa, vem dEle, vem da mão dEle. E se for necessário Ele interromper alguns processos para atender você e renovar suas expectativas nele, Ele vai, pois Ele te ama. Ele te ama. Essa primeira aparição de Jesus fala muito do que seu amor e seu caráter é algo que não muda. Jesus não foi simplesmente alguém bonzinho aqui na terra, Ele sempre será bom. E Ele continua bom. E assim que Ele aparece a ela, um tempo depois, ali pelo final da tarde, isso foi num domingo, Ele aparece a 2 seguidores seus, a Cleopas e, segundo os historiadores e comentaristas, a sua esposa. Eles estavam indo para o caminho de Emaús. E a palavra fala: 2 seguidores de Jesus estavam indo para Emaús. Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Você deve conhecer a história. Esses 2 estavam presentes no dia da crucificação. Cleopas estava lá e também havia uma mulher chamada Maria de Cleopas, que era a esposa dele. Enquanto voltavam da crucificação, daquele tempo, já era domingo, depois de passar por tudo aquilo sem entender, eles vinham pelo caminho ali, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, não entendendo, não compreendendo. De repente chega-se alguém a eles, que eles também não reconhecem. Assim como Maria não reconheceu aquele homem que ela confundiu com o jardineiro, chega um homem próximo desse casal e começa a conversar com eles. E eles falam: olha, ficar sabendo do quê? Olha, você não soube aí de Jesus que foi crucificado na última sexta-feira? Todo mundo está falando nisso. A gente não entende o que aconteceu. Ele era o nosso líder, ele é alguém que ia trazer a esperança ao povo novamente. A gente estava vendo os sinais de Deus por meio da sua vida e de repente acontece isso, acaba. E a Bíblia fala que Jesus começou a explicar a eles, desde o começo das Escrituras de Gênesis até o final, por que importava que o Messias padecesse, morresse e depois ressuscitasse. E eles não reconheceram Ele. Enquanto eles iam caminhando pela estrada, eles caminharam 11 quilômetros. Eles andaram juntos cerca de 3 horas. Jesus ia falando. Depois lá na frente, quando eles se juntam para comer um pão, e Jesus é reconhecido por eles, é revelado a eles. Quando estão conversando juntos, eles falam: não sentíamos o nosso coração arder enquanto Ele nos explicava as Sagradas Escrituras?
enquanto Jesus, nessas 3 horas, caminhava com eles, e explicando, versículo por versículo, texto por texto, que importava porque o Messias morresse e depois ressuscitasse, eles falam que o coração deles era aquecido, o coração deles se incendiava. E eu aprendo algo interessante aqui nessa segunda aparição de Cristo. Jesus quer que os seus discípulos caminhem em reflexão e paixão. O que é isso? Enquanto eles caminhavam pela estrada, Jesus explicava, mas o coração deles ardia. Enquanto Jesus demonstrava o que significava versículo por versículo, algo no coração deles testificava, se incendiava, aquecia. Jesus não estava ali simplesmente trazendo um alívio à razão. Ele não estava ali simplesmente alimentando a inteligência deles com conhecimento. Ele tinha algo junto dele que era uma unção toda especial que trazia aquele calor do Espírito. Quando você está caminhando com Jesus, Ele está te ensinando, não é para alimentar apenas a sua razão, a sua cabeça, o seu cérebro. Não é apenas algo que traz conhecimento. Pois de conhecimento muitas pessoas estão cheias, mas o coração frio e endurecido. Mas quando Jesus está ao seu lado, Jesus vivo e ressurreto, na pessoa do Espírito Santo, todo aquele conhecimento ele é envolvido num calor que vem do Espírito Santo. E esse calor vai te motivar, vai te levar a fazer coisas que você não faria com um simples conhecimento natural das coisas, simples leitura. Você vai ser cheio de paixão. Para alguns, falta reflexão. A pessoa aceita qualquer coisa que acontece como algo sobrenatural e divino. É muita paixão, é muito fogo. E para outros falta essa paixão, esse fogo. Pois tudo tem que ser entendido, tudo tem que ser 2 mais 2, tem que dar 4, tem que ser racional. Mas há um caminho com Jesus que alimenta tanto a sua razão, a sua reflexão, a sua curiosidade, a sua necessidade de entender, quanto enche o seu coração de fogo e paixão do Espírito Santo. E Jesus nessa segunda aparição nos ensina que a razão e a paixão e a motivação e os sentimentos eles caminham juntos. Ele podia ter simplesmente completado a sua tarefa e não demonstrado isso, mas ele demonstra. Uma terceira aparição, quando você começa a ler os evangelhos, você não percebe, a não ser que você faça ali uma combinação da cronologia. A terceira aparição foi a Pedro. E os apóstolos diziam, de fato o Senhor ressuscitou e foi visto por Simão Pedro. Ah, mas Jesus não apareceu a Pedro depois? Lá com todo mundo reunido? Também. Mas Jesus apareceu a Simão Pedro em um momento onde ele estava sozinho. Não há nenhum tipo de relato sobre o que aconteceu, sobre o que eles conversaram, se é que conversaram, simplesmente Jesus apareceu para dizer, Pedro, eu estou aqui. Depois a gente se encontra. Pois você sabe que Pedro tinha negado Jesus. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Pedro tinha feito algo que ele não esperava e nem imaginava. E com certeza a sua fé, a sua autoestima estava completamente destruída. A sua imagem de alguém como seguidor de Jesus tinha sido desfeita. Pois quem diria alguém que se dizia totalmente devoto e fiel a Jesus, o negou 3 vezes. E depois de ressurreto, Jesus aparece a Pedro, uma vez. Depois, quando os discípulos estão reunidos dentro de um local. Depois uma outra vez, na praia, onde eles conversam e trocam ali palavras. E Jesus pode realmente tratar aquilo que Pedro estava sentindo em relação à sua queda, ao seu ato de negar Jesus. E o que isso nos ensina? Que as nossas fraquezas não são empecilhos para nos relacionarmos com Jesus. E que Ele não desiste daqueles que Ele verdadeiramente ama. Você vai vacilar amanhã? Vai. Semana que vem também? Também. Daqui a 1 ano? Possivelmente. Pois nós estamos num processo de crescimento, de santificação, de aprimoramento da parte de Deus. E até o dia da nossa morte nós vamos estar passíveis de errar, de pecar. Mas saiba que esse pecado, esse seu erro, ele não é um empecilho para que você continue buscando a Jesus
estando perto dele e pedindo a sua ajuda para que você cresça e você evolua dia após dia em santidade. Infelizmente tem pessoas que abandonam o evangelho, abandonam a igreja, abandonam seus ministérios, porque eles acham que aquele pecado que ela cometeu naquele instante não tem perdão. Eles acham que foi o pecado contra o Espírito Santo, ou eles acham que é algo que as pessoas não vão perdoar, ou nem o próprio Deus vai perdoar. Mas saiba que Jesus ama você. E esse sacrifício que Ele fez é tão valioso e tão poderoso que até esse pecado que você acha que não tem perdão, ele já foi apagado. E você pela fé pode receber, por meio da confissão e do arrependimento, o perdão desse pecado. Ele não desiste de você. Ele vai ao seu encontro. Por isso que não adianta se esconder de Jesus. Se você estiver num lugar trancado, Ele fala com você lá. Se você estiver em qualquer centro de mística e qualquer coisa que é contrário a Jesus, lá Deus vai falar contigo. Se você estiver na pior reunião de boate, de coisas horríveis que se pode fazer, se escondendo, fugindo, lá Deus pode falar com você, pois não há nenhum lugar onde o ser humano possa ir, que Deus não possa achá-lo, encontrá-lo, ir ao encontro dele para trazê-lo de volta para si. Se você tem pessoas afastadas do Senhor, saiba que aonde essa pessoa estiver, na circunstância que ela estiver, Jesus pode falar com ela lá, usando as pessoas, usando as circunstâncias, usando qualquer situação, para que essa pessoa se volte para Jesus. Quarta aparição foi aos apóstolos. Os apóstolos estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e disse que a paz esteja com vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Naquele domingo, Jesus, ao invés de ver os seus discípulos reunidos em oração, clamando para que a ressurreição de Jesus fosse manifestada, clamando para que a mensagem que ele pregou naqueles dias fosse espalhada, ele os encontra num lugar, trancados, com medo. E mesmo eles estando numa situação que não era aquela que Jesus esperava deles, pois Jesus esperava que eles o aguardassem. Ele falou durante 3 anos e meio ali que importaria que ele morresse, que ele sofresse, que ele ia ressuscitar ao 3º dia, mas a mensagem não entrava, eles não assimilavam, eles não compreendiam aquilo que estava profetizado. E então Jesus, quando se encontra com eles, ele vê aquele grupo de pessoas acuado, com medo dos mesmos líderes que prenderam e mataram a Jesus. Eles estão lá escondidos. E de repente, a portas trancadas, Jesus entra e aparece. Jesus tinha um corpo como você, tinha um corpo onde você podia pegar, podia abraçar. Mas ele também tinha um corpo que atravessava paredes, que estava num lugar aqui, depois em outro depois, num piscar de olhos. E Jesus aparece, adentra aquele local e diz: paz seja com vocês. Essa paz que vocês perderam, pela incerteza, pelo medo, pela dúvida, pelas circunstâncias, eu estou aqui para devolver. Jesus estava ali para devolver a paz. Pois a paz não era algo que dependia das circunstâncias, não dependia do que eles estavam passando, do que tinha acontecido, mas sim da presença do Senhor Jesus. A sua paz não depende das circunstâncias. A sua paz não depende do que te aconteceu durante a semana, não depende da sua discussão com seu marido, com a sua esposa, não depende do seu chefe que demitiu você, ou daquele cliente que cancelou um contrato muito bom. A sua paz depende de Jesus. A presença de Jesus te dá uma paz que excede a todo entendimento. E o Senhor quer ver você tranquilo, confiante e não trancado no lugar com medo das circunstâncias. E se você se sente hoje trancado num lugar, trancado diante de uma situação, onde o medo aprisionou você, Jesus diz para ti hoje, que a paz dele seja contigo. Ele simplesmente não declarou a paz. Ele logo em seguida, ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Ali era uma preliminar do dia do Pentecostes.
Eles receberiam algo ali, não foi simplesmente simbólico, que os capacitaria a ficarem firmes até o dia que Jesus seria levado aos céus, e depois ficar mais alguns dias na terra buscando até que o Espírito Santo fosse derramado. Essa quarta aparição nos ensina que a paz não é resultado de nenhuma ausência de problemas, mas da presença de Jesus, e que o poder do seu Espírito nos capacita, nos ajuda nas circunstâncias. E mesmo que você se sinta acuado, com medo, trancado numa sala emocional no seu coração, na sua cabeça, porque as circunstâncias não fazem sentido, as coisas não saíram como você esperava, a paz que vem de Jesus te guarda, te protege e te capacita a sair desse quarto fechado e realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. A quinta. Uma semana depois, só lembrando que naquele dia que Jesus aparece aos discípulos, uma pessoa não estava presente, além de Judas que tinha morrido, Tomé. Tomé não estava presente, apenas 10. Então, uma semana depois, um domingo seguinte, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. E Jesus chegou. Uma semana antes, os discípulos contaram para Tomé: olha, estávamos aqui com medo, acuados, Jesus aparece, declara sua paz, libera parte do seu Espírito sobre nós, e foi tremendo, foi maravilhoso, Jesus está vivo. O que Tomé fala? Não acredito não. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que tocar nas suas mãos, tocar no seu lado, para realmente acreditar. E como temos hoje, crente Tomé. Você fala de um milagre, a pessoa não crê. Você fala de algo que Jesus está fazendo na sua vida, a pessoa não crê. A pessoa, ela coloca você para baixo. Não, na hora sim não vai dar certo. Na hora sim não, isso é muito, está idealizando muito, não é assim. Deus não faz a coisa desse jeito. Tu, ser usado por Deus assim, você alcançar esse sonho, esse projeto aí, acho que não dá, só acredito vendo. Mas sabe que mesmo com pessoas assim, Jesus quer tratar. Tem algumas pessoas aqui assim. Já conversei com vários de vocês que pensam assim, que a razão fala mais alto, que aquilo que você vê é mais importante daquilo que você ouve, daquilo que as pessoas falam. E a fé tem que ser testada, tem que ser comprovada, tem que tocar o dedo ali na ferida para ver se realmente é Jesus. Mas saiba que Jesus se importa com você, que Jesus quer saciar também essa sua questão de fé, essa sua questão de dúvida, pois Ele sabe que ao ser humano é natural isso. Então quando Ele aparece para Tomé, na semana seguinte, no domingo seguinte, Jesus chega diante de Tomé e responde alguns questionamentos que ele tinha falado na semana anterior. Olha as exigências de Tomé: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Quando Jesus aparece, veja as minhas mãos. Uma semana depois, coloque o seu dedo aqui, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar. Deus, pela sua misericórdia, permite que algumas vezes as situações comprovem e corroborem com aquilo que a sua palavra diz. Mas Ele falou para Tomé: olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Pois aqueles que esperam ver para crer, eles limitam a sua vida ao natural e não usufruem do sobrenatural de Deus. Muita coisa só se conquista por meio da fé, e que não exerce a sua fé em Jesus, não pode receber. Aquele que pede e duvida, segundo Tiago, ele recebe? Não. Porque ele é comparado às ondas do mar, que vai e vem, uma hora acredita, outra hora não acredita, ele tem a mente dividida. Então Jesus quer que aqueles que o seguem consigam depositar a sua fé nele incondicionalmente. E não precisem apelar ao que o olho vê, porque a visão espiritual é mais importante. A visão daquilo que Deus te mostra no espírito, na fé, ela é mais importante do que aquilo que você vê no natural.
Se você olha para a circunstância natural e não vê aquilo que você gostaria, comece a olhar pela fé, aquilo que você deseja em Deus, para que aquilo realmente venha a acontecer pelo poder do nome de Jesus. Isso é um exercício, onde você visualiza aquilo pela fé, mesmo não estando ali, onde você olha para uma cadeira vazia dessa, uma cadeira branca, e olha ali, vê ali o seu pai, vê a sua mãe, vê o seu irmão, vê o seu cônjuge, vê o seu filho, e mesmo que você não enxergue com seus olhos, pela fé você consegue ver a pessoa que está aqui, junto com você. E Cristo nos ensina nessa aparição, que Jesus quer restaurar em você uma verdadeira adoração que brota de uma fé renovada. Porque quando Tomé teve aquele encontro com Jesus, ele diz: meu Deus, meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Ele reconhece que Jesus não é apenas um mestre, ele reconhece que Jesus não é apenas um profeta, ele reconhece que Jesus não é apenas alguém ali que passou por uma experiência como Lázaro passou, de ressuscitar. Mas ele era alguém diferente. A autoridade que havia em Cristo era diferente. Então ele o adora a Jesus como seu Deus. Quando você passa por uma crise de fé, quando você passa por uma circunstância onde a sua fé ela é provada e você verifica que Deus esteve ao seu lado, Deus estava com você e aquilo que você acreditava realmente é verdadeiro, a sua adoração a Deus é renovada. Porque você comprova na sua pele a presença de Deus te auxiliando e te ajudando. Houve uma circunstância onde os discípulos verdadeiramente adoraram a Jesus. Foi quando eles passaram por uma tempestade. Eles estavam lá no Mar da Galileia e veio uma tempestade que Cristo permitiu que eles passassem. Depois Cristo acalma aquela tempestade. Ao final dele acalmar a tempestade, eles adoram a Jesus e reconhecem Jesus como Senhor, como Deus. Até aquele momento eles não tinham adorado Jesus nenhuma vez, nem reconhecido a divindade em Cristo. Mas somente depois de passar por uma prova, por uma situação difícil, onde a fé foi testada, eles comprovaram com a sua experiência que Jesus estava presente, e Jesus estava ali para auxiliá-los e ajudá-los. Eles viram uma adoração verdadeira brotar do seu interior. A adoração verdadeira, ela brota de um coração que teve a sua fé experimentada e comprovada de que Jesus está vivo e Ele é Senhor. Algumas situações virão para que você realmente possa aplicar a sua fé em Cristo e Ele testificar: meu filho, eu estou vivo, porque vim aqui domingo à noite, semana após semana, ouvir mensagens, participar de um grupo, é legal, é bacana, mas a gente só tem conhecimento por causa própria quando eu passo por uma situação onde eu vejo que a minha oração foi ouvida, onde eu vejo que as minhas expectativas em Deus foram supridas e Jesus se fez presente ali do meu lado. Aí sim eu consigo adorá-lo de uma forma totalmente diferente, que eu não tinha experimentado antes. Uma sexta aparição, depois foi visto por Tiago, 1 Coríntios capítulo 15. Jesus aparece a um dos seus irmãos, o primeiro chamado Tiago. E segundo o livro de Mateus, os irmãos de Jesus não criam nele. Jesus cresceu com alguns irmãos, filhos de Maria, onde eles não conseguiam ver em Jesus o Messias. Imagina a dificuldade deles. Você cresceu com uma criança, essa criança é o seu irmãozinho. Brincava contigo, Liene, ali você viu crescer, deu papinha para ele. E de repente um dia ele se torna homem e fala assim: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Eles tinham essa dificuldade, pois conviveram durante todo aquele tempo com Jesus, como uma pessoa normal, e de repente ele começa a anunciar uma mensagem de forma clara, de que ele era o Messias. E chegou um dia que eles se apresentaram diante de Jesus, todos reunidos, os seus irmãos, para levá-lo para casa, pois eles achavam que Jesus estava louco. Eles não conseguiam acreditar naquela mensagem. Até que depois da sua ressurreição, Jesus aparece a Tiago, seu meio-irmão. E lá, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. E a partir dali ele começa a se dedicar à igreja que foi estabelecida em Jerusalém. Começa a anunciar a mensagem do Senhor. Ele entrega a sua vida por essa mensagem. E os seus irmãos também têm um encontro com Cristo. Ele
pela forma como ele viveu, pelas informações que ele tinha, ele achou difícil assimilar todo aquele processo de familiaridade com Jesus e ver que em Jesus havia a presença plena de Deus. Mas Jesus veio ao encontro dele para sanar essa dúvida, para resolver essa questão. Isso tem acontecido ao redor do mundo. Pessoas que aprendem durante toda uma vida que Jesus era uma pessoa comum, uma pessoa respeitável, uma pessoa que deveria ser ouvida, mas que Jesus não era Deus. Existe o Issa al-Masih, que está aparecendo para dezenas e centenas de pessoas no Oriente Médio. Um homem de branco que se chama de Príncipe da Paz. E vai ao encontro de pessoas onde o Evangelho não pode ser pregado. Onde as pessoas, ao verem que há um missionário ou alguém ali com a Bíblia, essas pessoas são eliminadas, são executadas. Então, nesses locais onde o Evangelho não tem acesso, dezenas de pessoas, cidades inteiras, vilas inteiras estão relatando que um homem chamado Príncipe da Paz vem de branco e anuncia a eles ali uma mensagem de que ele esteve aqui, ele morreu, ele ressuscitou, e ele tem uma mensagem para que eles ouçam. E as pessoas se entregam a esse Jesus. Eles viveram num contexto onde, assim como os irmãos de Jesus, não conseguiam assimilar aquela ideia de que Cristo era o Filho de Deus, mas Cristo teve que aparecer a eles, aparecer a Tiago, se revelar como Jesus vivo, ressurreto, todo-poderoso, para que ele entendesse e assimilasse essa mensagem. Jesus tem aparecido aos muçulmanos, às pessoas do Islã, em dezenas de lugares, com vários testemunhos, onde o Evangelho não tem acesso, onde a palavra de Deus não tem acesso. Ele está se revelando a eles como aquele que veio, entregou suas vidas por eles, morreu e ressuscitou, está vivo. E elas estão tendo encontros com Cristo. Se você coloca no YouTube visões de Jesus muçulmano, você vai ver relatos e relatos. Tem uma história de uma vila inteira muçulmana que se entregou a Jesus, pois houve uma noite onde Jesus apareceu naquela vila. E a mensagem do Evangelho foi entendida por eles. Jesus está interessado em transformar os seres humanos. E aonde o Evangelho não consegue ir, porque humanamente está impossível, Deus soberanamente e poderosamente está se revelando e se manifestando a eles. Pois Jesus se interessa pelas dúvidas, pelas questões, pelas limitações que as pessoas têm em compreender que Jesus é Senhor. Ele quer ajudá-las. Então, se você tem as suas questões, você que ainda não é evangélico, você que ainda não declarou a sua fé em Jesus, você está aqui essa noite, você ainda não entende completamente essa questão de quem é Jesus, por que Jesus se entregou, por que Jesus ressuscitou, que história é essa de que Ele está vivo? Jesus respeita a sua indagação. Jesus entende a sua dúvida. E no tempo certo Ele vai se manifestar a você de uma forma clara, que você vai entender que Ele é Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Amém. E vai te ajudar. Amém. Ele apareceu a 500 irmãos, 500 discípulos de uma vez só. Ele apareceu lá para Pedro, para Maria Madalena, ele apareceu para sua mãe também, ele apareceu para Salomé, ele apareceu ali para os discípulos reunidos, ele apareceu para Tomé, ele apareceu para o seu irmão Tiago, mas depois ele apareceu para 500 irmãos que estavam ali dispostos a ouvir a sua mensagem. E durante aqueles 40 dias que Cristo ficou na terra, muitos milagres foram feitos, muitos ensinamentos foram dados, e Jesus estava dizendo aqui, olha, eu não vim aparecer apenas para aqueles especiais, aqueles lá que eram os mais próximos, mas eu vim aqui porque eu amo a todos de forma indistinta. Eu não tenho preferidos. Jesus não tem preferidos. Jesus não tem pessoas escolhidas a dedo para Ele se revelar, para Ele se manifestar. Jesus tem pessoas que Ele vê a sede, Ele vê a vontade, Ele vê o desejo. E aqueles que têm sede venham a mim e bebam. Você tem sede, você tem vontade? Jesus quer se manifestar a você. Pois Jesus não tem alguns poucos escolhidos aos quais Ele vai usar, vai abençoar, vai falar, vai se revelar. Todos são chamados. Deus busca um coração que se aplique a Ele, que seja desejoso de ouvir a sua voz e se aproximar dEle. E esses 500 estavam. Não há preferidos. Ah, mas Deus só abençoa aqueles lá. Não.
Deus abençoa você também. E por último, Jesus apareceu também a mim, Paulo, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos. Depois de aparecer a todos, aqueles que a gente viu, Jesus é assunto aos céus. E algum tempo depois, ele mesmo aparece ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E se revela a ele. Ah tá, mas ele não aparece só para discípulo? Não. Jesus se revela soberanamente a qualquer pessoa. Porque é pela graça. Não importa o passado que você teve, Jesus quer se manifestar a você para te dar um futuro diferente. O passado do apóstolo Paulo era terrível, pois ele matava os cristãos que criam naquela mensagem. Mas Jesus, soberanamente pela graça, por amor, se revela a ele para que ele tenha um futuro diferente. Jesus podia simplesmente morrer e ressuscitar e ir ao Pai, mas durante 40 dias, ele quis demonstrar que ele está preocupado em confortar você na hora da tristeza. Ele quis demonstrar que ele quer ajudar você a vencer o medo em momentos onde circunstâncias oprimem você e trancam você num local. Ele quis mostrar que os seus pecados e fraquezas não são empecilhos para que você possa buscá-lo e fazer a sua vontade, pois ele quer te ajudar, ele quer te levantar. Ele mostrou que não há preferidos. Todos aqueles que estão desejosos de conhecê-lo, ele se revela. Ele mostrou que aqueles que têm dúvidas, que aqueles que têm uma razão mais aguçada e querem a comprovação de alguns fatos, também são respeitados por ele. Onde ele vai se revelar e ajudar você a vencer essas barreiras, para que você creia. Jesus se manifestou para que o seu futuro seja diferente do seu passado e você tenha um impacto nesse mundo. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. O apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nós estamos aqui de brincadeira, não vale nada estarmos reunidos aqui. Pois o que sustenta o Evangelho, o que sustenta a mensagem que cremos, é que o nosso Senhor Jesus ressuscitou e está vivo. Se Jesus está vivo, por que você vive como se ele estivesse morto? Porque as nossas ações algumas vezes ignoram a sua presença. Porque aquilo que você faz ignora o que Jesus está ali contemplando. Por que a sua fé vacila, sabendo que Jesus ressuscitou e está atento ao que você necessita? Chegou um tempo onde a igreja de Jesus vai viver de uma forma tal que cada pessoa que te conhece vai dizer: esse Deus que você serve é vivo, é operante, é eficaz. Ele trabalha na sua vida, na sua família, onde você vai. Não há como negar que algo sobrenatural te acompanha. Teu Jesus está vivo. Espírito Santo, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha da Tua presença, que o Senhor se revele a nós de uma forma tal que o que falamos, o que vivemos, o que demonstramos vai concordar com o fato de o nosso Senhor Jesus estar vivo, ter ressuscitado, estar à destra do nosso Pai. Pois a nossa relação com Ele será renovada. Será uma relação viva, uma relação alegre. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. E assim como o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos
a tua presença, a tua renovação, o teu toque de coragem, o teu toque de vida. Vem sobre nós essa noite em nome de Jesus e nos dá essa revelação, esse entendimento de que o nosso Senhor Jesus vive, que o nosso Senhor Jesus vive, que Ele está presente em nossas vidas. Até o dia em que fomos chamados pelo Senhor, Ele está conosco, nós estamos com Ele, Ele está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Nós cremos nesse Senhor que vive, que muda a nossa vida, que vem ao nosso encontro, nos consola, nos conforta, renova a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa comunhão com Ele, nos ajuda a vencer as dúvidas e as barreiras que limitam a nossa mente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos e peça ao Espírito Santo, revelação, compreensão. Peça a Ele: Espírito Santo me dá entendimento, Espírito Santo me dá, Deus, experiência contigo, para que eu testifique, para que eu possa, Deus, se possível, te contemplar, te ver agindo em mim, através de mim, de que o Senhor está vivo, o Senhor está operante. Esse cristianismo não é uma mentira, não é um conto de fábulas. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, presente, vivo, que se manifesta. Jesus se manifesta, pois Ele está vivo. Ele não veio apenas trazer um conjunto de ensinamentos, Ele veio nos dar uma nova vida, um novo caminhar com Ele. Ó Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que está aqui presente essa noite, nossos olhos não podem contemplá-lo, mas pela fé nós cremos que o Senhor está aqui presente essa noite. Nós cremos, Deus, no Teu amor, nós cremos na Tua bondade, nós cremos na Tua graça. Nós cremos que da mesma forma que o Senhor se interessou em se manifestar e se revelar a cada uma dessas pessoas que vimos essa noite, o Senhor pode se revelar a esse homem, a essa mulher, a essa família, essa pessoa que precisa do toque do Senhor, da cura do Senhor, do milagre do Senhor, da restauração que vem do Senhor na sua família, na sua vida. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, o toque de Jesus. Receba o toque de Jesus, receba o toque vivo de Jesus, o toque presente do Senhor Jesus, que vem ao encontro do seu coração, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, te traz um renovo, te tira desse quarto trancado, escuro, cheio de medo das suas emoções. Em nome de Jesus, receba essa revelação de que Jesus está vivo. Equipe de louvor pode vir à frente. Nós não temos um Jesus crucificado. A nossa cruz, ela sempre está vazia, porque Jesus não está mais na cruz. Nós não temos um túmulo cheio, pois o túmulo está vazio. Nós temos um Jesus vivo, um Jesus presente. E você que quer experimentar a presença de Jesus revelada a você como alguém próximo, momento a momento, segundo a segundo, eu queria convidar você a vir aqui à frente hoje e dizer: Senhor Jesus, eu creio nessa mensagem. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está vivo. Eu quero te sentir dia após dia. Eu quero contemplar o Senhor junto ao meu lado, caminhando comigo, me dando forças para testemunhar, para viver livre do pecado. Vem à frente em nome de Jesus. Você que quer essa consciência da revelação de Jesus, da presença de Jesus. Ele tem algo para te dar. Ele tem algo para te revelar. Essa proximidade. Mesmo que os seus olhos não possam ver assim como eles viram, Jesus quer que você perceba e sinta a presença dele junto contigo, pois ele está vivo. Jesus está vivo. Em nome de Jesus, venha. Você vai ver ele caminhando junto contigo. Você vai sentir o abraço dele, o toque dele. Você vai ouvir a voz dele. E você não vai andar mais como você andava. Você vai andar de um jeito diferente, numa ousadia diferente, pois uma companhia que vem dele te segue. Eu experimentei nesse ano uma presença de Deus que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Durante alguns dias no mês de janeiro, eu senti a presença de Jesus caminhando ao meu lado como uma pessoa anda comigo fisicamente. E a presença de Deus foi tão maravilhosa que eu quero que você experimente ela também. Igreja, estenda suas mãos para cá.
Deus, temos aqui pessoas que estão declarando que querem a revelação da Tua presença, que pela fé eles concordam que o Senhor está vivo, que o Senhor está operante, que o Senhor é o mesmo hoje, como foi sempre e sempre será. E pedimos que eles, em nome de Jesus, na tribulação, na aflição, diante das circunstâncias, naquilo que eles estão passando, naquilo que eles estão vivendo, mesmo que eles não percebam com os seus olhos, eles sintam pela fé, com que eles possam experimentar uma companhia que vem do céu, a companhia do Senhor Jesus, pois Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu abençoo você em nome de Jesus, com a presença dEle, que você vai sentir, você vai compreender, você vai ver em nome de Jesus uma proximidade do Senhor que você nunca teve antes. Você vai ouvir a sua voz, o seu coração vai estar aberto para Ele, Ele vai pegar na sua mão, Ele vai te guiar, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai encher o seu coração de esperança novamente, uma alegria que vem dEle. Ele vai ajudar você a vencer os seus medos, os seus questionamentos, as suas dúvidas, aquilo que você precisa, você vai colocar na mão dEle, vai ter a ciência, a consciência de que Ele está ouvindo, Ele está se manifestando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você receba essa presença dEle, gloriosa, viva, eficaz, que haja em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que você diz assim: olha, eu já estou há tanto tempo indo na igreja, mas eu não sinto a presença de Deus, eu nunca senti nada da presença de Deus. E Jesus está falando contigo hoje. Eu quero me revelar para você. Feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos, fale comigo que eu vou falar contigo. Você vai fazer isso, depois você me procura e me diz o que aconteceu. Depois você vai me procurar e vai contar o que aconteceu, pois Jesus vai se revelar a você. Vamos cantar mais uma música. Você pode voltar para o seu lugar. Este lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar